preciso falar de um assunto extremamente grave, que vem acabando com a vida de muitos homens em todo o Brasil. Homens que, assim como você, acham que não cometeram crimes, acreditam que jamais vão cair dentro de uma cadeia, muito menos como um estuprador. Pois bem, imagine a seguinte situação: se você tem uma filha, se você tem uma irmãzinha, e em determinado dia uma colega dela foi brincar na sua casa, foi dormir na sua casa, situações absolutamente normais. Passa o tempo, 5 anos, 6 anos, e essa menina lembra que quando ela foi dormir na sua casa 7 anos atrás, ela foi abusada por você. Você leva um susto, você começa a ser investigado, processado como estuprador. Mas você pensa, bom, eu não fiz e eu não tenho provas sobre isso, então não tem como eu ser condenado. Pasmem, somente com a palavra da vítima, só o que ela fala, não precisa de prova, não precisa de mais nada. Homens estão pegando 15, 20 anos de prisão, somente com o que a suposta vítima fala. Então isso pode chegar até você amanhã, com o teu filho, com o teu irmão. Então é um problema que a gente tem que se atentar e tem que tentar fazer alguma coisa, porque tem homens no Brasil inteiro caindo na cadeia, destruindo vidas, destruindo famílias, sem ter feito absolutamente nada. E o que está causando isso? É uma cartilha emitida pelo CNJ, que simplesmente determina, ela não pede, ela determina que juízes do Brasil inteiro julguem processos com perspectiva de gênero, ou seja, já sejam parciais para algum determinado lado. Eu vou ler com vocês algumas passagens dessa cartilha. Eu esmiucei ela, tirei os principais trechos que demonstram de uma forma clara, até para pessoas que não são ligadas ao direito, o absurdo que essa cartilha tem feito e destruído vidas no Brasil inteiro. Essa cartilha, que determina que juízes julguem com perspectiva de gênero, ela tira totalmente a imparcialidade do juiz. Ele é obrigado a julgar com perspectiva de gênero. O que é a perspectiva de gênero? Na prática, presume a vulnerabilidade da mulher. E, em muitos casos, atribuir a culpa estrutural ao homem. Você inicia o processo sendo culpado. Nesse caso, inverte o ônus da prova, porque você que é acusado tem que provar. Não a suposta vítima, não quem está acusando. Ou você se livra daquela acusação, ou você vai preso. E como provar algo, ou ir contra, ou algo que só é a palavra da vítima? A tua palavra não tem o mesmo peso. É a da suposta vítima que tem peso. E você, sabendo que é inocente, você passa anos e anos na cadeia. O protocolo determina que o depoimento da mulher tem atenção diferenciada e que se leva em conta contextos socioculturais, ou seja, valida subjetividades e narrativas emocionais com reforço probatório, mesmo sem lastro técnico. Isso mina o contraditório e favorece julgamentos com base em convicção. Na hora do julgamento, o advogado que vai fazer a sua defesa, ele fica impossibilitado. Por quê? O juiz tem que intervir para orientar que não haja linguagem de revitimização e até reprimirem a defesa quando houver perguntas sensíveis demais. Ou seja, a defesa fica impossibilitada de realizar a defesa. Ele não pode tocar no assunto do qual é a acusação. Outro peso é a influência direta na pena do regime. Ou seja, quando você comete um crime contra uma mulher, a pena é mais grave. Se existem 2 réus, você e uma mulher. Um exemplo, você pega 20 anos e ela pega 5. Porque tem que levar em conta toda essa conjuntura social, onde supostamente as mulheres sofreram mais. A aplicação de perspectiva de gênero exige que o julgador compreenda as estruturas de poder que colocaram mulheres em situação de desvantagem histórica. Ou seja, o juiz já tem que considerar a mulher uma vítima. Consequentemente, o homem é o culpado. Ele já entra assim no processo, na sala de audiência, como culpado. A palavra da vítima deve ser considerada com atenção especial, especialmente em casos de violência doméstica e sexual. Ou seja, a valorização presumida do depoimento da mulher. Ela já entra falando a verdade e você é um mentiroso. Talvez sendo que você nem viu, nunca viu essa mulher, ou você já não vê faz 10 anos, mas você já é culpado. A defesa que desqualifica a vítima, que reproduz estereotipos de gênero, pode ser considerada violência institucional. Digamos que uma mulher ela é conhecida numa cidade por terminar com casamentos. Ela tem essa fama. Se você falar isso na audiência, você vai ser repreendido e punido, porque você não pode desqualificar a vítima. A mulher que quer te jogar na cadeia por 15 anos com uma mentira, você não pode desqualificar ela. A adoção da perspectiva de gênero é compatível com princípios do devido processo legal e da imparcialidade. Veja esse absurdo. O juiz tem que ser imparcial. Ele não pode pender para nenhum dos lados. Porém, esse trecho diz que, quando ele pende para o lado da mulher, ele está sendo imparcial, porque, teoricamente, ele estaria igualando o homem com a mulher. Veja que absurdo. Ou seja, não tem imparcialidade. Tem lado. Quando uma mulher te acusa de qualquer crime, você já entra com uma grande possibilidade de ser condenado. A igualdade formal perante a lei não é suficiente para garantir justiça às mulheres. Isso quer dizer o quê? Igualdade não é justiça. Você tem que ser desigual, tem que pender para um lado. O julgador deve estar atento a práticas de argumentos da defesa
que possam reproduzir padrões discriminatórios. A defesa fica amarrada, ela não pode exercer a defesa para o réu. Ele tem que tomar mais cuidado com a pessoa que está acusando, para não ficar triste, do que se preocupar com a defesa do seu cliente. Como que isso? Isso é cerceamento de defesa. Evidente cerceamento de defesa. Como que vai agir o advogado? A ideia é entrar no processo e dizer, desculpa por eu ser homem, tá? Talvez eu vou ser condenado, tá? Porque eu não quero deixar ela triste. Eu sei que eu não fiz, mas ela pode ficar triste, então eu vou ser condenado porque ela não quer ficar triste. A escutativa da mulher vítima deve considerar o impacto emocional do depoimento e as marcas da violência. Se uma mulher for numa audiência e der um relato que convence o juiz, pronto, acabou. Você pode fazer o que você quiser. E agora me diga uma coisa, por que uma mulher não pode chegar e ser dissimulada na frente do juiz? Como isso não é considerado? Simplesmente as mulheres são 100% honestas e os homens 100% bandidos. E ele que prove é o contrário, se ele for honesto. E tem que provar ainda que a mulher está mentindo. Senão a vida acabou. A aplicação da perspectiva de gênero é uma obrigação dos órgãos do judiciário, não uma escolha. O que ele está dizendo? O juiz não tem escolha. Ele tem que julgar com perspectiva de gênero. Tem que condenar inocentes. O juiz que não seguir essa ideologia vai ser punido pelo CNJ. Está escrito na cartilha de perspectiva de gênero. A imparcialidade judicial não significa neutralidade diante das desigualdades estruturais. Mais uma vez, não tem imparcialidade. Se o juiz não pode ser neutro, ele tem que pender para um lado. Isso daí pode te jogar na cadeia amanhã. Jogar o teu pai, jogar o teu filho, o teu marido. Fácil assim. Não acho que eu estou exagerando ou brincando, porque no final eu vou ler uma sentença para você. Você vai entender o que eu estou falando. A cartilha deixa expresso que presunção de inocência acabou. Você não é mais presumido inocente. Você é presumido culpado e prova o contrário se conseguir. E talvez mesmo que você prove, você vai para a cadeia do mesmo jeito. Agora eu vou ler uma sentença com vocês, eu vou até mostrar, para que vocês vejam como é verdade. Eu entrei no 2º grau nesse processo. A menina estava com 12 anos. E o pai começou a se incomodar com as roupas dela, por se vestindo como mulher, segundo ele. E já estava com namoradinhos, 12 anos. Meu pai começou a reclamar. Falou com a mãe. A mãe falou o seguinte: enfie esse teu machismo naquele lugar e ela vai ser criada para ser feminista. Esse foi o trecho, vou até mostrar para você. O que aconteceu? Ela foi fazer um aniversário de 12 anos e a mãe pediu pro pai, que eles eram separados, nem tinha um acordo, porque o pai sempre cumpriu as obrigações, para que o pai fosse no prédio da mãe, porque ela estaria trabalhando, e ele cuidasse da festinha de aniversário. Mas a mãe deixou claro, meia-noite tem que acabar com a festa, até porque tinha que entregar o salão. A festa correu, o pai meia-noite encerrou a festa. A menina ficou muito brava. 4 dias depois, ela relatou para mim que tinha sido abusada pelo pai há 7 anos atrás. 7 anos antes. Durante várias vezes. O pai já morava com a namorada, nunca teve problema. Qual que foi as provas? Foram na delegacia, a menina relatou para a delegada. A delegada fez o boletim de ocorrência. No mesmo dia, a menina foi atendida por uma psicóloga. Um dia, ela fez uma sessão, uma consulta com a psicóloga só escreveu o que ela estava falando. Aí pegou o relatório da mãe e tudo bem. A mãe saiu com a guia para fazer o exame de corpo de delito para ML e não fez. Durante o processo, não teve outra oitiva da criança, não teve outro laudo, não teve oitiva especial, que hoje é obrigatório, não teve outra prova. Esse pai pegou 20 anos de prisão. Tá aí a sentença que você está vendo. Eu entrei no 2º grau, fiz uma apelação. Não teve. E assim, o judiciário é convicto. Não precisa de prova, ela só falou e está condenado. Eu apelei, eu fui para o STJ, eu fiz uma rescisória e estou lutando ainda. Porém, esse pai pegou 20 anos por causa de um dia que a criança resolveu falar para a delegada e para uma psicóloga. Só. Nada mais. Você tá vendo. Então, assim, essa cartilha, ela tá matando homens em vida. Tá levando eles ao inferno, onde o coração ainda tá batendo. Como isso pode estar acontecendo e ninguém faz nada? Devido ao segredo de justiça desse processo, muito pouca pessoa ficam sabendo. Os profissionais que tentam falar são punidos. Então, veja, eu tô me arriscando, mas eu tô levando isso pra tudo que é errado. Por quê? Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser meu irmão, meu pai. Amanhã pode ser você, pra gente levar para o máximo de pessoas possíveis, para quê? Para chegar um momento que a gente tenha um corpo forte de pessoas, pra gente poder mudar essa realidade. Porque talvez você amanhã não vai estar me escutando, porque você vai estar preso. Eu não vou estar falando. Então, vamos agir o quanto antes, porque esse absurdo está acontecendo. Não é só com o vizinho, pode ser com você.